14 de novembro é o Dia Mundial de Combate à Diabetes. E atualmente no município de Camaçari, mais de 19 mil pessoas estão com a doença. Para falar sobre o tratamento, as formas de tratar dessa doença, a gente conversa com a nutricionista Neila Pereira. Neila, muito obrigada por estar nos recebendo aqui hoje. Obrigada a vocês, bom dia. Eu queria que você começasse, Neila, falando para a gente, né? Que no popular as pessoas falam, fulano tem problema de açúcar. Mas o que de fato é a diabetes? Pronto. Primeiro falar um pouco dos dados estatísticos, né? Hoje em Camaçari nós temos 19 mil pessoas que são registradas portadoras da doença. Mas, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 50% das pessoas que têm a doença não sabem ou desconhecem o que seja realmente o diabetes. O diabetes, na verdade, é uma síndrome metabólica, né? Que ela é caracterizada pelo alto índice de açúcar no sangue. Então, pessoas que tenham níveis glicêmicos elevados, elas são consideradas diabéticas. Perfeito. E de que forma as pessoas desenvolvem essa doença? Elas já nascem diabéticas ou elas adquirem ao longo da vida? Bom, o diabetes, ele é classificado hoje em 4 tipos, né? Que é o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, o diabetes gestacional e o pré-diabetes. O diabetes tipo 1 é o diabetes que ele é caracterizado pela não produção de insulina ou uma produção muito pequena. Essa é uma diabetes que ela é autoimune, a pessoa já nasce com ela e é uma diabetes que ela é identificada na primeira infância, na adolescência geralmente, ou em raros casos na pessoa adulta. O diabetes tipo 2 é uma doença que ela é adquirida ao longo da vida e muitas vezes adquirida pelo tipo de vida, pelo hábito de vida que a pessoa tem. Então, nesses casos, é uma doença que ela é prevenível. Porém, isso depende dos hábitos de vida desse paciente. Com certeza. A diabetes gestacional é uma diabetes transitória, temporária, né, que acontece quando a mulher está gestante por alguns fatores metabólicos. E a pré-diabetes, que funciona como se o nosso corpo tivesse um alarme indicando que em algum momento você pode desenvolver a doença. Esse estágio, que hoje é um número alarmante, pelo número de pessoas que têm, desconhecem ou não relevam a sua importância, né? Mas é o estágio em que a doença ela pode ser evitada. Mas é um quadro que pode ser revertido. Pode ser revertido. O pré-diabetes é aquele momento que a gente consegue intervir para que haja a prevenção da doença, para que aquela pessoa não venha desenvolver o diabetes. Ótimo. Agora, Neila, eu queria que você falasse para a gente quais são as formas de tratamento. Como você falou, existem vários tipos de diabetes, mas quais são as formas de tratamento para cada tipo desses? Pronto. Existe a terapia medicamentosa, né? Que nos pacientes de diabetes tipo 1, na sua grande maioria, é feito com insulinoterapia, em alguns casos associado a outros tipos de medicação. No diabetes tipo 2, que geralmente o tratamento é medicamentoso, feito com medicação oral. No diabetes gestacional pode oscilar tanto insulinoterapia quanto medicação oral. E no pré-diabetes também pode haver a necessidade de medicação. Em todas as situações, está incluso no tratamento modificação de hábitos de vida. E aí entra a atividade física como determinante no processo, alimentação saudável, né, o consumo de bebida alcoólica reduzida. Então, uma série de fatores que levam ao tratamento e à não evolução da doença. Maravilha. É até importante você falar sobre essa questão, porque às vezes parece clichê, né? Dizer, tem que fazer atividade física, então alimentação saudável é para tudo. Mas, de fato, tem que ter. E também a questão, né, da bebida alcoólica. A pessoa pode falar, não, mas eu bebo cerveja não tem açúcar. Mas não é bem um engano, assim, né? Não é bem assim que acontece. E o grande problema hoje é que a nossa sociedade, ela normalizou a obesidade. Sim. E a obesidade, ela não é normal, não é uma questão de aceitação, não é uma questão estética, é uma questão de saúde pública. Um dos fatores de riscos mais importantes para desenvolvimento do diabetes
é a obesidade. E para o controle do peso, a gente tem que modificar o estilo de vida. Parece clichê, mas está aí no pilar atividade física e alimentação. Você pode prevenir um problema de saúde mais sério você adotando hábitos de vida mais saudáveis. E qual é a questão que é muito relevante e importante a gente falar? Não se fala para as pessoas as complicações que você pode ter em decorrência da doença. Então, as pessoas não conhecem as complicações que podem ser prevenidas, né? A diabetes é uma doença que ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, se você trata adequadamente, você vai viver 90 anos com a doença. Mas se você não trata adequadamente, você começa a ter complicações relacionadas a ela. E essas complicações, muitas vezes, elas não são explicadas, não são ditas para esses pacientes, então eles não levam em consideração a importância desse tratamento, né? Então, a gente pode falar da retinopatia diabética, que pode chegar até a perda da visão, da neuropatia diabética, que pode deixar uma pessoa acamada, e outras inúmeras complicações, mas que muitas vezes esses pacientes não sabem nem que é possível desenvolver essas doenças. Então, tratando o diabetes, tratando a glicemia elevada, o pré-diabetes, para que você não desenvolva a doença, para que você não agrave a doença, você evita quadros muito mais severos de problemas de saúde. Então, é importante, não é algo clichê, mas a gente não pode diminuir a importância disso. Hábitos alimentares saudáveis, prática de atividade física regular, é importante sim. E a gente precisa chamar a atenção da nossa população para ontem. Com certeza. E foi muito bom você ter falado sobre as consequências, porque eu já tive a oportunidade de acompanhar pessoas que tinham diabetes, tiveram um simples machucado no pé, mas não sentiram, porque acho que compromete também a sensibilidade, né? Isso. Aí machucou ali, deixou passar, necrosou e a pessoa teve que amputar o membro. Então, isso também é uma consequência muito grave dessa doença, né? Exatamente. E que as pessoas muitas vezes negligenciam por não conhecer, de fato, a relevância dos problemas que vêm em decorrente dela. Com certeza. É preciso ter muito cuidado. Uma pergunta, Neila, que eu acho que muita gente tem dúvida. O paciente diabético, ele tem que cortar totalmente o açúcar da dieta dele ou dá para usar de maneira controlada? Para ser honesta, né, e validar a informação de uma forma que a gente vai alcançar muitas pessoas, sim. O paciente que sabe que tem diabetes, ele não pode consumir açúcar de qualquer natureza. Açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar branco, todos esses são açúcar. Mel também é açúcar, então esse paciente não pode. Salve raríssimas exceções, um paciente que é extremamente controlado, um paciente que é muito bem acompanhado, um paciente que faz um monitoramento glicêmico severo, pode ser que em algum momento o nutricionista ou o endocrinologista que acompanha esse paciente libere uma quantidade mínima de açúcar, mas isso é muito raro. Então, de uma forma geral, pacientes diabéticos não devem consumir qualquer tipo de açúcar. Pronto, recado dado. Agora, para terminar, você tem alguma mensagem que você queira dar nesse dia de combate à diabetes que seja importante para a população, você como nutricionista que acompanha os pacientes diariamente? O recado que eu dou para vocês é esse, gente. O diabetes é uma doença que ela é, em 90% das vezes, prevenível, porque o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que a pessoa já nasce com ele, só diz respeito a 10% da população de diabéticos no mundo. Os outros 90% são portadores de diabetes tipo 2, que é uma doença que é prevenível, uma doença que você pode não ter, a depender do estilo de vida, do hábito de vida que você adote. Então, cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, faça a sua atividade física regular, que você com certeza vai prevenir não só o diabetes, mas outras complicações inúmeras de saúde.